a concordância anda lado a lado com os tipos de sujeito. Você tem que associar os dois. Se você vê agora, tipos de sujeito e não vê concordância, você pode perder um pouquinho da coesão. Então veja concordância. Começando o tipo de sujeito, nós temos aí algumas frases que pediu para você identificar o sujeito dessas orações. Qual é o primeiro passo para identificar o sujeito? Localizando o verbo. E como o verbo concorda com o sujeito, tem tudo a ver com concordância. Assistam concordância. Beleza? Quem é o verbo aqui, gente? Entraram. Eu tenho um detalhe aqui do verbo entrar, que é um verbo de ação, a gente já sabe disso, e ele está no plural. É um detalhe. Vamos verificar quem é o agente dessa ação. Quem foi que entrou? Aí eu tenho os advogados da empresa de telefonia e os da firma. Tem vários elementos aí. Posso estar no plural? Assim, eu vou ter que contar os núcleos desse sujeito para tentar identificar quem é o sujeito. O sujeito simples é caracterizado por um núcleo, que é um substantivo ou uma palavra substantiva, ou vários. Acompanha. Quem são os substantivos desse sujeito aqui? Eu tenho advogados, eu tenho empresa, eu tenho telefonia, eu tenho firma e pronto. Eu tenho 4 núcleos. O sujeito é simples ou é composto? Hein, gente? É simples ou composto? Ele é composto. Agora, ele é formado por 4 núcleos? São 4 núcleos aqui? Primeira coisa, não são 4 núcleos, mas o sujeito é composto. Coloque na frente aí. S composto. Vamos entender por que esse sujeito é composto? Observa. Esse núcleo aqui, 1, é um núcleo válido porque ele não é antecedido de preposição. Então, você já aprende a primeira regra. Núcleo de sujeito não pode ser o que, gente? Preposicionado. Então, esse aqui é um núcleo válido, é os advogados. A palavra empresa é um núcleo válido? Sim ou não? Por que eu não posso considerar a empresa como núcleo? Porque ele está o que, gente? Preposicionado. Portanto, aqui não é um núcleo válido. É só advogado. Por conta da preposição. Olha, veja que não tem nenhuma preposição aqui. Não pode ser preposicionado. Telefonia é um núcleo válido? Não, porque tem preposição. Sempre que o sujeito estiver ligado pela conjunção e, tu tem que prestar atenção, porque às vezes o núcleo é o mesmo de forma repetida. E como está de forma repetida, ele é retirado, é feita a elisão, ou seja, a zeugma dessa palavra. Ele fica oculto e você não percebe. Veja. E os da firma. A firma também não pode ser considerado núcleo por conta da preposição. Vitor, então quer dizer que só tem um núcleo e, portanto, o sujeito vai ser simples por só ter um núcleo. Veja, ligados pelo E, o sujeito pode estar o que, gente? Oculto. Quando ele colocou o artigo na frente, a ideia que se teve é que foi os advogados da empresa de telefonia e os advogados da empresa da firma. Não é só da firma, né? Da empresa não. Da firma. Compreende? Esse os aponta para o elemento advogado. Quem é o segundo núcleo? É advogado que está em forma de elisão. Em zeugma, no caso, ele repetiu o termo anterior. Vitor, isso sempre vai acontecer com sujeitos ligados pelo E? Não, isso nem sempre vai acontecer não. Se eu retirar o artigo aqui e deixar somente o E, compreenda, se eu deixar só o E, o sujeito vai ser considerado o quê? Simples. Foi por conta do artigo na frente do os que determinou que existe um elemento oculto ali. E o sujeito vai ser composto, um escrito e outro não. Tá dando para entender? Mais ou menos? Então, se só começa dessa forma aí, não ia ser sujeito. Ia ser simples. Então, a dica é olhar se tem conjunção aditiva, ligante. Se tiver o os ou as, ele vai ser composto, mesmo não tendo outro elemento. Então tá? Próximo, gente. Letra B. Um novo é um novo homem, é? O presidente. Ixi, eu não botei presidente daqui não, mas vamos tá, ó. Eu vou botar o P aqui, viu?
um novo presidente. Bora, Jackson. O novo presidente devia haver na repartição. Quem é o sujeito aqui, gente? Não. Não. A oração não tem sujeito. Oração sem sujeito. Vitor, que conversa é essa? O sujeito é um novo. Não. O novo presidente não é o sujeito, não. Isso aqui é o objeto direto. E quem vai ser o sujeito? Não tem. Observe que a frase está organizada sob forma de uma locução. Quem é o verbo principal dessa locução, gente? Haver. Verbo principal, haver. O verbo auxiliar é o verbo devia. O verbo haver não é um clássico verbo que não tem sujeito? Se ele viesse como auxiliar, é que haveria uma possibilidade de ele ter sujeito. Nesse caso, impossível ter sujeito nessa expressão. O verbo haver como verbo principal não possui sujeito. Objeto direto e na repartição adjunto adverbial de lugar. Tem um verbo que sempre vai ter sujeito. Existir. Você tem que fazer a casadinha entre os dois. Porque esse verbo haver aí está no sentido de existir. Não. O verbo no sentido o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. O novo presidente devia existir na repartição. Olha o povo aparecendo aí, né? Não, David? Vamos lá, letra C. Quem é o sujeito aqui da letra C? Quem é o verbo aqui, gente? Não é o verbo ser? Era. Tarde, adjunto adverbial de tempo. No relógio da catedral, adjunto adverbial de quê? De lugar. O verbo ser aqui, ele está sendo usado em relações temporais. Relações temporais, em relações de distância. Esse verbo não executa ação do sujeito. Data, hora e distância. Na verdade, o verbo ser não possui sujeito. Portanto, o verbo aqui é impessoal. Oração sem sujeito. Lembre-se, sempre que você chamar de oração sem sujeito, o verbo deverá ser chamado de impessoal. O que é um verbo impessoal, gente? Que não tem pessoa, ou seja, não tem sujeito. Beleza? Letra D. Quem é o sujeito? Tem certeza? Tem não? Depois de umas dessas, uma surra aqui desse fumo aqui, vamos lá, Os meninos é o sujeito o quê? Simples. Note que o verbo haver está fazendo parte de uma locução. Só que ao contrário dessa, ele inverteu-se. Aqui o verbo haver está como o quê? Auxiliar. Ou seja, qual é o papel de um verbo auxiliar dentro de uma locução verbal? Repetir as características do principal. Ele é só um espelho. O verbo principal é o verbo fugir, que passou essas características para o verbo haver. Não é que o verbo haver possua flexão, é porque ele está repetindo toda a ação do verbo fugir. Então o verbo aqui só tem fugir. É tanto que se eu quiser reduzir a frase a um verbo só, eu faria. Os meninos fugiram da escola. O verbo haver é um peido de alma. Ou seja, não presta para nada. Da escola é adjunto adverbial de lugar, porque o verbo é intransitivo. O rapaz escureceu de raiva. Quem é o verbo? Pensa comigo. O verbo escurecer não é um fenômeno da natureza? E aí, a frase fica sem sujeito, não fica? Não fica não, gente? Mas não é um fenômeno da natureza? Não é a primeira regra de verbos impessoais? Mas o verbo escurecer aqui está sendo utilizado como o quê? Como sentido figurado, não é verdade? O verbo, os fenômenos da natureza, na verdade aqui ele não escureceu, ele não ficou negro, não é verdade? Por conta de escurecer. Ele ficou o quê? Mais vermelho por conta da raiva, ele estava com muita raiva, não é verdade? Portanto, o verbo aqui é pessoal. O rapaz é o sujeito simples. Verbo intransitivo e de raiva, adjunto adverbial de causa.
A raiva motivou o escurecimento. Esqueci meu lanche em cima da mesa. Ai, meu Deus do céu. Tinha uma tapioca dupla com ovo, bicho. Esqueci em cima da mesa. Agora que eu tô lembrando. Mais homem. Mário Jack, só esqueci meu lanche, macho. Tem que comer pão com ovo lá embaixo agora. Gente, não se nega a ajuda ao próximo. Quem é o verbo? Nega. É o verbo negar. Todo cuidado é pouco se eu tiver verbos ligados a partículas se. Não é verdade? Olha o se aqui. Esse verbo, qual é a transitividade dele, gente? Esse verbo. Calma, faço já. Não, ajuda não é locução verbal, não. Aqui ajuda é um substantivo. Tem que tomar cuidado. É a ajuda. Se fosse ajudar, ajudei, seria um verbo. Ou, para você considerar uma locução verbal aqui, teria que estar numa forma nominal. Por exemplo, ajudado, ou ajudando, ou ajudar. Uma das três formas nominais. Nega. Qual é a transitividade do verbo negar, gente? Que nega, nega algo. É VTD. Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto associado ao se, o se é uma partícula apassivadora. Se eu tenho uma partícula apassivadora, o elemento seguinte vai ser o quê? O meu sujeito. Aqui é um sujeito paciente. Lembre, sujeito paciente depende do núcleo. É um sujeito paciente e simples. Só um minuto, viu? Responde já. Ao próximo, quem nega, nega algo a alguém. O que é isso, gente? Objeto indireto. Na verdade, o verbo é transitivo direto e indireto. Pergunte. Eu ia perguntar o que era ao próximo, né? Assiste-se no Brasil a casos de corrupção. Então aqui é o, peraí, o sujeito é simples, aqui é o sujeito simples também, mas paciente. E o último, quem é o sujeito? Gente, lembre-se, localiza o verbo. Quem é o verbo aqui? Assiste. Qual é a transitividade? Olha, está associado a si. Sempre que se associar a si, classifique logo a transitividade desse cão. Quem assiste, assiste a. Não é verdade? Portanto, o verbo é o quê? Transitivo indireto. Verbos que são transitivos indiretos geram no si o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o sujeito é indeterminado. Só um minuto. No Brasil é o meu adjunto adverbial de lugar. Há casos de corrupção, é o meu objeto indireto. E o sujeito é indeterminado. Isso aqui é só uma revisão geral para te conscientizar que os exemplos que mais caem em prova de tipo de sujeito. Às vezes você só aprende o básico, mas na verdade quando é aprofundado você erra. Aqui são os principais casos, não são todos. Quem é que faz a pergunta? A partícula passiva ela vai ser VTD. Isso. Ele precisa ser VTD para ter PA. Beleza? Aí você pode me perguntar, Vitor, se ele é VTD, cadê o objeto direto? Você só viu o OI. Você não se perguntou isso, não? Vitor, se é VTD, cadê o OD? Aí você tem que saber. Se tem PA, não tem OD. Anota isso aí, ó. Se tem PA, não tem OD. Ou seja, se tem partícula passivadora, não tem objeto direto. Por quê? Eu lá sei. É a formação da língua. Como é que ele disse que um verbo é transitivo direto sem objeto direto? Ou seja, se tiver uma voz passiva sintética ou pronominal, ele não vai ter objeto direto. O que seria o objeto direto é o sujeito paciente. Olha, ele seria um adjunto adverbial. Ele não seria um aposto porque o aposto circunstancial tem que estar servindo a outro advérbio. Viu? Ali não é advérbio. Se fosse assim, assiste-se nesse país, vírgula, no Brasil, aí ele estaria refletindo o outro.
Começando aí, gente, nosso primeiro tipo de sujeito simples. Queria que vocês grifassem o conceito básico. Veja, apresenta somente um núcleo explícito. Grife isso aí. Um núcleo explícito. Eu queria que vocês riscassem essa palavra explícito aí, por gentileza. Foram 2 aulas. Foi predicativo. Foi o quê? Predicativo do sujeito? Foi? Não. Predicativo do objeto foi semana passada? Aposto, vocativo. Não foi predicativo do objeto, não. Não foi antes do carnaval, não. Foi antes do carnaval o predicativo do objeto. Foi aposto, vocativo, objeto direto preposicionado. Foi isso. Gente, risca a palavra explícito. Eu vou já explicar por quê, tá? O que é um sujeito simples, gente? Como é que se caracteriza o sujeito simples? Tem apenas o quê? Um núcleo. É isso. Esse núcleo vai ser representado, quero que você complemente agora. Esse núcleo explícito é representado por, posso dizer? Substantivo ou palavra substantiva. Substantivo ou palavra substantiva. Substantivo ou palavra substantiva. Então vou colocar um exemplo aqui para você, para exemplificar melhor isso aqui. Rui faliu a firma. Isso aí não está no material de vocês não, mas já olho para o material. Falir é um verbo. Uma tática para você identificar quem é o sujeito é perguntando para ele quem executa essa ação. Quando se pergunta a ele quem executou essa ação, tem quem aqui, gente? Rui. Rui é um substantivo na morfologia que está agindo como núcleo do verbo falir. Portanto, ele é um sujeito simples porque só tem um núcleo, que é um substantivo. É somente substantivos que executam a ação? Não, pode ser outra categoria com função substantiva. Por exemplo, posso ter um pronome. Olha a primeira, não é a primeira frase não. Eu posso dizer o seguinte, ó. Ele faliu a firma. Ele é o, qual é a classe morfológica de ele? É um pronome. Pronome do caso reto. O ele é um pronome chamado de pronome substantivo. E ele também age com uma função de sujeito simples. Ou seja, um numeral também pode exercer a função de sujeito. É um numeral substantivo. Por exemplo, um faliu a firma. Esse um sendo numeral, beleza? Um faliu a firma, pode, o adjetivo não pode, né? Mas pode ser um numeral, pode ser um pronome ou pode ser uma palavra substantiva. Certo? Vitor, vocês estão lembrados lá da aula de pronomes em que a gente estava falando sobre pronomes do caso oblíquo? A gente definiu na aula de pronomes que os pronomes do caso reto agem como sujeito e os pronomes do caso oblíquo agem como objeto. Tem uma exceção. É isso que eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês, que não tem na apostila. Vocês colocassem aí a palavra exceção. A gente vai chamar de sujeito acusativo. Já ouviu falar nisso, gente? Acusativo. Só esclarecendo o que é que a palavra acusativo quer dizer. Acusativo significa complemento. Complemento é a mesma coisa que objeto. Cara, você está dizendo que o objeto vai exercer a função de sujeito? Isso acontece com os verbos chamados sensitivos. Verbos sensitivos. Que é mandar, deixar. Acho que ver também está aqui como verbo sensitivo. Fazer.
ver. Acontece com verbos sensitivos. Eu vou colocar uma frase aqui. Vocês viram no meu Instagram que tem uma frase lá, ontem, que estava valendo até a apostila online, que era, não lembro mais como era a frase, mas vou colocar um aqui parecido. Ele a fez sair. Essa é a frase aqui que eu vou analisar com vocês. Eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo no infinitivo e tenho um verbo fazer aqui flexionado. Quando se perguntou quem foi que fez? Ele, não é verdade? Ele é o meu sujeito simples. Fez é o meu verbo transitivo direto. Aí eu pergunto, fez quem? Ah, posso dizer Maria, João. Não, João não. Maria, Helena. É o A, é o feminino. Mandei ela. Ou seja, é acusativo porque se A é o objeto direto do verbo fazer. Ele fez Maria sair. O A é objeto direto em relação ao verbo fazer. Quem é que saiu? Ele ou ela? Ela, o A. E o A vai ser sujeito do verbo sair. Compreende isso aqui? Ele é o sujeito de fazer, do fez, e o A é o sujeito do verbo sair. Você está vendo aqui que eu tenho núcleos de sujeito representado pelo substantivo, palavras substantivas, e a exceção de um pronome do caso oblíquo, átono, não é verdade? Pronome do caso oblíquo átono exercendo a função de sujeito, mas só acontece nesses tipos. Responde para mim, gente, o que é um sujeito acusativo? Vamos lá, gente. Pode falar, gente, só acontece com os pronomes. É um pronome oblíquo que, ao mesmo tempo que é objeto, é sujeito. É bem clássico isso aqui. Deixa eu colocar o sujeito simples, só tem um núcleo, né? Só formado por um núcleo. Sujeito simples é físico, você tem que olhar e verificar. É núcleo. Se tiver só uma palavra representando, é sujeito simples. Ele, fê-la, né? Ele, fê-la sentar. Quem é o sujeito do verbo fazer aqui, gente? Ele. É o sujeito simples. Fez, verbo transitivo direto. Fez quem sair, gente? Lá, que é uma pessoa. Lá é o objeto direto em relação a fez. E ele é o sujeito de quem? De sentar. Então, ele, ao mesmo tempo que é objeto direto, é a função de sujeito simples. Ou chamado de sujeito o que, pessoal? Acusativo. O que a palavra acusativo quer dizer? Complemento, objeto. Tá bom? Tem um autor chamado Napoleão Mendes de Almeida que diz que não. O objeto direto é tudo isso aqui. O verbo aqui sentar é o objeto. Mas sim, a maioria dos outros gramáticos diz que não. Essa é a padrão. Resumindo, o que é que caracteriza um sujeito simples, candidato? Me diz. Um núcleo. Que pode ser o quê? Um substantivo, um pronome, um numeral ou até um pronome oblíquo átono, exercendo essa função de sujeito. Mas eu não fazia essa frase, aí você sujeito composto não. Não é sujeito composto porque só tem um núcleo. Lembre-se, sujeito composto, dois núcleos. Continuando, vamos para a apostila de vocês. Caso de número 1. Ana comprou um carro. Não vai perguntar isso em prova, né, gente? Quem foi que comprou um carro? Sujeito o quê? O músico Carlos exibiu seu novo violão. Quem é o núcleo aí, gente? Não, é músico. Carlos é o aposto de músico. Vocês esqueceram já disso, né? Caía, né, gente? Marca aí, gente. Circula, é músico, tá? Napoleão Mendes de Almeida disse que isso aí não é não. Diz que Carlos é o núcleo. Mas não, gente, não é corrente, é músico. Se cair numa prova, o núcleo é músico, não Carlos. Se fosse aí, fosse assim,
A dançarina Micaela quebrou o pé. A dançarina Micaela quebrou o pé. Pergunto a vocês, quem é o sujeito? A dançarina Micaela. Quem é o núcleo? Dançarina. E você concorda com isso? Eu não concordo não. Para mim, Vitor, o núcleo é Micaela. Mas Micaela é o aposto. O aposto não é executação de núcleo. O núcleo é dançarina. Querem mais uma? Os dois professores, Vitor e Carlos, ministraram aula. Quem é o sujeito aí, gente? Os dois professores, Vitor e Carlos. O sujeito é simples ou composto? É simples porque só tem um. O núcleo é professores. Então, é simples. É simples. Quem é o núcleo? Professores. O aposto é quem? Vitor e Carlos. Bicho, é indivisível um negócio desse. Isso aqui é uma cabaré. Tem um entendimento diferente de aposto. Diz que o sujeito é Carlos, o aposto é o músico. Aí é o sujeito composto, nesse exemplo, né? Não, nesse exemplo não. Veja, deixa eu colocar aqui na lousa isso aqui. Que é muito importante você discutir isso aqui, porque tem autor que discorda. Eu sou um deles que discorda, mas eu não posso ensinar o que eu acho. Eu tenho que ensinar o que é gramatical correto, né? Como é aí o músico Carlos, se eu colocar assim, ó. O músico Carlos, é o que tá dizendo aí? Exibiu. Napoleão Mendes de Almeida, na sua gramática, eu posso até... Eu vou colocar de novo o link para você baixar lá. Gente, baixa a gramática só virtual, você pode acompanhar. Porque você vê tudo que eu estou falando. Está na aula parte 1 de substantivo. Clica lá e baixa. Combinado? Você pode conferir isso aqui. O músico Carlos. Carlos, aqui, segundo o Napoleão Mendes de Almeida, diz que Carlos é o núcleo de exibiu. Músico e ó são dois adjuntos adnominais. É o normal, bicho, você pensar dessa forma. Eu concordo com o Napoleão. Só que Pascoal Segal, Evanildo Bechara, Rocha Lima, todos esses outros autores dizem que não. O núcleo é músico, núcleo do sujeito simples. Carlos é o aposto especificativo. É o único que não vem entre vírgulas. Portanto, o núcleo é músico. O músico exibiu o seu violão. Se eu tivesse as dançarinas Mara e Ju mostraram sua competência. Mostram sua competência. O verbo é mostrar. Perguntou-se quem é o sujeito. Quem é o sujeito, gente? As dançarinas Maras e Ju. Esse é o sujeito, simples ou composto? Segundo Napoleão Mendes de Almeida, o sujeito aqui é composto. Eu tenho dois núcleos, Mara e Ju. Segundo o conceito geral, quem vai ser o sujeito? Dançarinas, e o sujeito vai ser simples. O que é que você vai fazer na hora da prova? Cuidado, candidato. Olhem as outras alternativas. Sim. Essa pergunta é especificativo? Especificativo. Mara e Ju. Oi? É especificativo. Não, ele restringe também, mas o nome é especificativo, porque é o único que não vem entre vírgulas. Como? Ah, meu Deus. Eu colocaria, sabe o quê? Eu colocaria simples. Porque o maior conceito é chamar isso aqui de simples, tá? Se for certo ou errado, pode se afirmar. Eu nunca vi uma questão como essa, tá? Mas assim, pode, eu acho que existe, né? Porque o tema é polêmico. Eu não me envolveria em polêmica, eu estou ensinando as duas coisas, já, gente? Isso aqui tanto pode ser um sujeito composto na visão de um, tendo Mara e Ju como núcleos, ou pode ter um sujeito que aqui, gente? Simples. Esse conceito de simples é o padrão de considerar isso aqui como aposto especificativo. Vitor, está ensinando errado? Não, estou ensinando as duas formas. O problema é de vocês. Decidam o que vocês vão seguir. Eu estou dizendo o que é o padrão aqui. Vá nessa. Aí assim, Vitor, vai ter uma banca de município que vai usar. Eu acho que o município vai considerar mais isso como composto.
Se eu ainda tiver muita insegurança quanto a essa banca, faça questões sobre essa banca, bicho. Estude, vá resolvendo casos. Pode ser as duas coisas. Eu encontro conceito gramatical nas duas formas. Não é não? Continuando. Alguém escondeu minha bolsa. Quem é o sujeito aí, gente? Alguém. Alguém vai ser o quê? Um sujeito simples ou composto? Simples. Algumas pessoas se deixam iludir pela ideia de sujeito indeterminado, porque algumas pessoas pensam que o sujeito determinado é tudo aquilo que não se possa identificar. Eu não posso identificar quem é esse alguém aí, mas ele tem um núcleo básico, é alguém. O sujeito determinado, ele não vai estar de forma escrita, ele vai estar omisso, e você tem que estar ligado a isso. Toma cuidado, ó. Ninguém, alguém, nada, eles vão ser sujeitos simples, mesmo não dizendo quem é esse elemento. Ele saiu hoje. Agora vamos olhar essas duas frases que estão aí no finalzinho, gente. Ó. As despesas das casas de praia e de campo ficaram por minha conta. O verbo é ficar. Circula aí, bota um Vzinho de verbo aí, por gentileza. Ficaram é o meu verbo. Perguntei, o que foi que ficou, gente? Vai. As despesas das casas de praia e de campo. Sei que tudo isso é o sujeito. Ele é simples ou composto. Vamos contar os núcleos? Vamos contar os núcleos? Quem são aí? Despesa, casa, praia, campo. Eu saí enumerando. 1, 2, 3, 4. Despesa, casa, praia, campo. Tem 4 substantivos. Nem todo substantivo está habilitado para ser sujeito. Ele não pode ser o quê? Preposicionado. Veja, o primeiro é válido, que é as despesas? A palavra casas foi inviabilizada por conta da preposição. Praia do mesmo jeito, foi inviabilizada. Campo também foi inviabilizado por conta do de. Só que eu tenho um agravante aí, né, candidato? O que é que eu tenho aí de interessante? Eu tenho o e. Eu tenho essa conjunção aditiva que está ligando. O que é que eu tenho que observar na frente desse e? Se tem artigo. Tem artigo? Não. Portanto, o sujeito é simples. Só se tiver artigo. E a de praia? Aí, se fosse as de praia, porque é plural, né? E as de praia seria um sujeito composto. Eu fiz a mesma frase lá embaixo. Não fiz não. Mas tem outra parecida para você observar. Sim. Aquela lá da primeira frase lá do início, Se tivesse o artigo, dos advogados. Uhum. O novo desentendimento público entre os ministros Joaquim Barbosa, relator, e Ricardo Lewandowski expôs. Quem é o verbo aí, candidato? Expôs. Olha esse verbo, está no singular. Portanto, o sujeito está no singular. Só que o menino se deixa enganar tanto pelo tamanho desse sujeito e por conta do nome de duas pessoas aí. Quem são eles? Joaquim Barbosa e o Ricardo Lewandowski. Aí eu disse, não, é sujeito composto. Mas aí se chama o sujeito semântico. Eu vou ter que explorar o sentido da frase e perguntar, quem foi que expôs? Foram os dois caras lá, sim ou não? Não. Foi não, porque senão estaria no plural. Expuseram. O que foi que expôs? Foram eles ou foi o desentendimento? Foi o desentendimento, gente. O núcleo, grifa aí, bota só o número 1. Só na palavra desentendimento. É um sujeito chamado simples. Só tem esse núcleo. Olha o tamanho, bicho. Tudo o resto é gordura textual. É o sujeito. Todo ela é o sujeito. Só desentendimento é o núcleo. Aí tem um monte de adjuntado nominal. Ó. O e novo é adjuntado nominal. Público é adjuntado nominal. Entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, eles causaram o desentendimento. Isso aí é um adjuntado nominal. 2.
Tipo composto. O que é que quer dizer, gente, sujeito composto? Calma, antes de ir para o composto. Percebam o terceiro tipo, avancem lá para o terceiro tipo. Estão vendo lá o sujeito o que é aí, gente? Oculto, subentendido, desinencial, elíptico, implícito, deugmático, tem todos esses nomes. É bom que você não confunda sujeito oculto como uma nova categoria de sujeito. O sujeito oculto é um tipo de sujeito simples. Ele faz parte do sujeito simples. Portanto, ligue o 3 ao número 1, gente, por gentileza. Faz uma seta do 3 a 1. Ou seja, eles fazem parte. Se eu te dissesse o seguinte, ó. Comprei a apostila de Vitor. Vamos lá. Comprei, por esse finalzinho do verbo, eu sei quem foi que comprou. Quem foi que comprou, gente? Eu. O sujeito é o quê? Oculto. Ele está escondido. Pelo final do verbo se omitiu o eu. Esse eu aqui, se a banca perguntar se esse sujeito é simples, você colocaria como correto. Por que que aqui é um sujeito simples? Porque tem um núcleo. Ele só não está explícito, ele está implícito. Isso não faz dele um novo tipo de sujeito. Portanto, eu tanto posso chamar de sujeito simples ou somente sujeito oculto. Mas, por exemplo, se a banca chamasse comprei a apostila de Vitor, dizer que isso aqui é um sujeito simples, o menino vai dizer, não, ele não é simples, aí é oculto. Não, senhor. As duas coisas são a mesma coisa. Eu só troquei o nome, é só um nome diferente. Beleza? Eu já fiz essa ressalva aí. Na minha outra aula, eu não explico essa forma detalhada. Eu explico dessa forma, como se fosse dois tipos. Não, é um só. Dá a entender que é. Levei várias bolsas. Eu quero que vocês grifem só o finalzinho desse verbo ei. Essa desinência do ei. Esse finalzinho de ei, grifaram? A gente chama de desinência verbal. A gente viu isso em processo de formação, não foi? Por esse finalzinho do verbo é que eu percebo quem é o sujeito. Quem foi que levou, candidato? Eu. Portanto, o sujeito é o quê, pessoal? Como é que eu chamo esse tipo de sujeito? Simples, oculto. Tanto faz. Ou só um dos dois, mas quem decide é você. Agora, pode chamar esse de sujeito simples, viu? Eu tô lá no tipo 3, viu, gente? Eu pulei o composto, já eu volto pro composto. Não consigo deixar as responsabilidades de lado. Quem é o verbo aí, gente? É uma locução verbal, é consigo deixar. Quem é que não consegue deixar? Eu. O sujeito está oculto, mas é simples também. Escondeste minha bolsa? Escondeste, está na segunda pessoa, né, gente? Pelo este. É o quem? Tu. Sujeito simples oculto. Tu. Muita atenção nessa. Acompanha. Carlos saiu. Quem foi que saiu? De novo, quem foi que saiu? Carlos. Quem é o sujeito? Carlos. Ele é um sujeito que? Simples. Simples, explícito, na verdade, né? E levou minhas coisas. Quem foi que levou minhas coisas? Carlos. É um sujeito simples, ou eu posso chamar de oculto. Nesse caso, ele está oculto. É, o de levou. No caso aqui, se tivesse um artigo esse composto. Como? O carro saiu e a levou. Não, bicho. É porque são dois verbos. Cada verbo tem uma estrutura diferente. Entendi. Ali já é um outro verbo, ali já é uma outra estrutura, viu? Nunca mais esconda minha bolsa. Grifa o verbo esconder aí. Esconda. Quem é aí o sujeito, gente? De esconda. Nunca mais esconda minha bolsa. É a segunda ou é a terceira pessoa? É terceira. Não esconda você, não é verdade? Esse verbo está no imperativo? Tá. Faz uma observação aí, bota em parênteses. Verbo no imperativo. A maioria de verbos no imperativo, gente, conservam o sujeito simples oculto. Aí eu quero que você coloque assim, verbo imperativo, sujeito simples oculto. Quase todos os sujeitos imperativos, quase todas as formas imperativas
levam sujeito oculto. Quase todas, bicho. Porque não é comum no Brasil a gente escrever uma ordem acompanhada do seu pronome. Quase sempre tem sujeito oculto. Enalteci. Quem foi que enalteceu, gente, aí? Eu, sujeito simples oculto. Por aí vai, gente. Vocês já entenderam isso aqui. Vamos voltar para o número 2, que é para o tipo composto. Tipo composto apresenta mais de um núcleo explícito. Mais de um núcleo. Portanto, aí, Ana e João. Não vai cair isso na prova, gente. Ana e João. Quem são os núcleos? Ana, João. Se fosse assim, se fosse assim. Os professores Ana e João. Massa. Como é teu nome? O pessoal chama tudo de antigão, mas como é teu nome? Como? Natanael? Ismael. Vale, Ismael. Bora. Continuando, Ismael. Bora lá. Ceará, Maranhão e Alagoas são estados. O que são estados, gente? Ceará, Maranhão e Alagoas. É bom você sair enumerando os núcleos. Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Por aí vai. Sai enumerando aí. 1, 2, 3. Quantos núcleos eu tenho aí? 3. Observe que nenhum é preposicionado. Minha chave, minha bolsa e minha moto foram roubadas. Quem são os núcleos aí? Chave, bolsa, moto. Indignados ficaram. Eita, essa é boa. Ficou é o verbo, indignado é o predicativo. O sujeito é os moradores da zona sul e da zona oeste. Eu troquei, não foi? Da zona oeste e da zona sul. Com descaso. Esse sujeito é simples ou composto? Vamos ver os núcleos. Quem são? Moradores, vai. Zona e zona. Aparentemente eu tenho 3 núcleos, não tem? Olha, eu vou inviabilizar zona por conta da preposição. Vou inviabilizar também a outra zona. E aí fica só um núcleo, gente. Mas eu pedi para vocês observarem a conjunção. O que é que tem depois dessa conjunção? O artigo e os. E os o que, gente? Moradores. Sujeito composto. Tanto a felicidade como a tristeza são estados de espírito. Quem são os núcleos, gente, aí? Já falei do oculto, agora a gente vai para o indeterminado. Você consegue perceber, primeira observação aí válida, é que o sujeito oculto geralmente acontece na primeira e segunda pessoa. O sujeito oculto geralmente acontece na primeira e na segunda, beleza? Eu digo, levei, levaste, levou, levaram. Está no plural aqui. Percebam a diferença. Levei, levaste e levaram. Levei alude a um sujeito oculto, que é o eu, sujeito oculto simples. Levaste alude a tu, sujeito oculto também, que aqui é primeira e segunda. 1, 2. Terceira pessoa. Se avança os limites da terceira pessoa, eu já vou para um sujeito indeterminado. Note, levaram é terceira pessoa do plural. Quando eu tenho a terceira pessoa do plural, o sujeito vai ser sujeito indeterminado. Só que não tem que estar escrito. Se eu disser o seguinte, ó, levaram minha bolsa. Quem foi que levou? Sabe-se que alguém praticou a ação, mas não quer dizer a ação. Quem foi? Levaram. O sujeito é indeterminado. Mas se eu puser um elemento anterior, aí ele fica sujeito simples. Tipo o que, gente? Eles levaram. Eles levaram sujeito simples, levaram somente sujeito determinado. Ou seja, sempre que eu tiver um verbo na terceira pessoa em que não haja um sujeito determinado, ele vai ser indeterminado. Acompanhar as frases aí, gente, ó.
procuraram você por todos os lugares. Quem é o verbo aí? Grifa. Tá em que pessoa procuraram aí? Bota aí. T3PP. Terceira pessoa do plural. Verbos na terceira pessoa do plural. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. Grifo verbo, estão. Está na terceira do plural, portanto eu tenho o que, gente, aí? Sujeito indeterminado. Compreende? Você pode ver todas as outras frases aí, eu não vou ler. Eu vou partir já para o segundo, que é verbo não transitivo direto. Esse é o primeiro caso. Qual é o primeiro caso de sujeito indeterminado, gente? Verbo na terceira do plural. Quando a gente parte para o segundo tipo, que são 3 tipos de sujeito determinado, eu venho aqui. Não VTD mais se. A gente vai aprender isso na aula dos tipos de se, que é muito eficiente. Então eu tenho, se eu não tiver um verbo transitivo direto associado ao se, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Acompanha comigo. Eu digo, ó, precisa-se de vagas. E eu vou colocar assim, ó, alugam-se vagas. Se eu tiver um verbo associado ao se, você aprendeu que eu tenho que classificar a transitividade dessa peste aqui, não é? Quem precisa, precisa de verbo transitivo o que, gente? Indireto. Quem aluga, aluga algo. Verbo transitivo direto. Então eu já tracei 2 campos aqui de diferença. Se eu tiver um verbo transitivo direto, aqui eu só tenho 2 possibilidades. Ou vai ser partícula reflexiva, dando ideia de a si mesmo. Você não tem a ideia, veja. Alugam a si mesma vagas. Se descartou o reflexivo, o si vai ser uma partícula o que, gente? Apassivadora. E o sujeito vai ser vagas. Isso aqui é um sujeito simples ou paciente. Por que eu estou chamando de sujeito simples? Um núcleo. E é paciente porque ele está na voz o que aqui, gente? Voz passiva o que? Sintética. Vitor, não estou lembrado. Vai lá na aula de verbo, bicho. Assiste voz passiva de novo. Acho que é a 4ª aula de verbo. Se eu não tenho um verbo transitivo direto, eu vou verificar se é um verbo, se é um índice de indeterminação. Descartei transitivo direto, eu já tiro 2 opções. Eu tiro uma partícula reflexiva e eu já tiro uma partícula apassivadora. Veja, precisa-se de vagas. Se o verbo é transitivo indireto, qual é a chance disso aqui ter sujeito? 0. Por quê? Porque vai ter sujeito só com o verbo VTD ou VTDI, viu? Pode ser VTDI. Precisa-se de vagas. Eu perguntar a você, quem é que precisa? Não sei. Alguém, né? Uma empresa. Ou as pessoas aqui precisam das vagas, né? Nas empresas. Portanto, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito pelo fato de ser um verbo transitivo indireto. Ou seja, não ser um verbo transitivo direto. Necessita-se de cargos, não se vê em noticiários. Pensa comigo. Se o verbo está associado ao se, qual é o meu papel aqui? Transitividade. Qual é a transitividade do primeiro? VTI, não é? Vou colocar aqui. Se eu tenho VTI, qual é a chance desse se ser uma PA? 0. Impossível isso aqui. Não se vê em noticiários. Quem vê, vê algo. É um transitivo direto? Não é, gente? É. VTD.
Já venho para essa, vamos para cima. Se essa aqui não é uma PA, vai ser o que, gente? Necessita-se de cá. Pergunto, quem é que necessita? Alguém. Não é VTD e não se sabe quem é o sujeito, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito é indeterminado. É a concordância. Quando eu não tenho um sujeito determinado, ou seja, ele é indeterminado, o verbo é sempre singular, na terceira pessoa do singular. Mas se são verbo transitivo indireto, não. Com verbo transitivo indireto, com verbo intransitivos e com verbos de ligação. É melhor tu decorar isso, não VTD. Pronto. Se ele for VTD, PA ou reflexiva. Não sendo VTD, vai ser todos os outros. É porque são o quê? São 8 tipos. Aí tu tem que ir um por um anulando. Mas dá certo, gente. Não se assuste, não. Não, Ismael? Não, Jackson? É sim. Ei, quem é o sujeito aqui? Olha, se eu tenho VTD, esse se o quê? Não se vê a si mesmo noticiário. Não se vê, isso aqui é uma PA, gente. Partícula passivadora. Quem é o sujeito, então? Noticiários. Noticiários é o meu sujeito simples ou chamado de quê? Paciente. Posso perguntar a você, você falou sobre a concordância? Por que esse verbo está no plural? Porque o sujeito é o noticiário, ele concorda com o seu sujeito. Gente, deu para entender mais ou menos? Tem um terceiro tipo, tá lá do outro lado da apostila, eu acho, na minha está, não sei a de vocês. Essa terceira frase. Faço sim, ó. Necessita-se já foi, vive-se bem quando há paz em segurança. Olha, é do vive-se. Esse determinado aqui, É porque está na terceira pessoa. Terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso já é. Esconderam no mesmo jeito. Gente, por que é que vive-se no número 2 ainda? Só no outro lado. Vive-se. Por que vive-se aí? Não tem, por que é chamado de sujeito determinado? O verbo é intransitivo. Pode ser verbo de ligação também, viu? Vamos lá para o outro lado, gente, ó. Tem uma frase lá do outro lado, não tem? Ama-se a Deus? Essa é interessante, bicho. Eu tenho que falar sobre ela antes de pular para o próximo. Ama-se a Deus sobre todas as coisas. Vou colocar outra também. Louva-se aos santos. Vamos lá. Santos não é o futebol, não. Tem santista aqui não, né? Tudo vascaíno aqui, né não? Tu é flamenguista, Dê? Tu é o quê? Como? Palmeirense? Ah, é vascaíno aí, ó. Tem mais algum vascaíno aqui? Tô brincando. Só tem 2 vascaínos. E tu, Jackson? É vascaíno também? E tu, Ismael? É coisa. Gente, escuta aqui, ó. Qual é a transitividade do verbo amar, gente? Qual é a transitividade do verbo amar? Verbo transitivo direto. Tu já coça a mão para aqui ser uma PA, não é? Calma, presta atenção. Louva-se a Deus. Quem louva, louva algo. Verbo transitivo direto. Você já pode acrescentar essa frase aí no material de vocês ou no caderno. Ei, mas calma, agora não. Vamos prestar atenção aqui. Se o verbo é transitivo direto, preste atenção. Se é VTD, qual é a minha chance aqui de eu colocar o se? PA, não é verdade? É. Eu concordo com vocês, só que vai dar um bug lá na frente. Veja, se eu chamar isso aqui de PA, eu aceito que o elemento que tiver à frente vai ser o meu sujeito, correto? Isso aqui não é uma preposição? O sujeito pode ser preposicionado? Vai ser um caso extra de sujeito preposicionado? Você notou que eu não botei o verbo no plural? Vitor, que porra é essa? Eu vou explicar. Aos santos.
Sujeito não pode nem a pau ser preposicionado. Isso é regra pétrea da lei gramatical. Não pode. Portanto, eu não vou dizer que isso aqui é o sujeito. Isso aqui é um objeto direto preposicionado. Aos santos. Vai lá, gente. Objeto direto preposicionado. Eu estou perguntando aqui. Quem é o sujeito dessa ação? Quem é o sujeito desse verbo amar? Quem é o sujeito, gente? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Na língua francesa, chamar-se-ia esse si aqui de sujeito, mas no Brasil isso não existe, tá? Sujeito indeterminado. Parte integrante do verbo. Vai pro próximo. Eu me amo, tu te amas. Eu me louvo. Não. Bom, vai ser índice sim. Índice de indeterminação do sujeito. Não é PIV não. É índice de indeterminação do sujeito. Aí você tá vendo, porra, Vitor, você tá botando um índice de indeterminação do sujeito com verbo transitivo direto. É exceção, meu filho. Porque se esbarrou com outra proibição lá na frente. Gente, a gramática é uma maravilha, não é? Ela requer estudo integral da língua, né? Pra você pegar tudo, né? Ama-se Maria Deus. Não. Esse A teria que representar uma pessoa para ser um pronome. Não é? Você vê, porque Deus é masculino, o A é feminino, né? Se fosse deusa, poderia confundir, né? Gente, continuando, número 3. Eu botei sexo é imprescindível, não foi? Só que sexo não é verbo. Vamos trocar sexo por transar? Bota aí. Você sabe a diferença de sexo para transar? Não, mas também pode ser ligado à atividade sexual. Mas veja, sexo é uma coisa mais séria, você sabia? E transar é casual. É como chupar chiclete. Ei, vamos ali transar? Vamos? Isso pode acontecer, não pode não, gente? Tá numa festa e diz, ei, vamos transar? Vamos. Aí vai no banheiro, transa e sai. Pra que esses... Assiste a cozinha. Valeu para a vida. Olha a cozinha. Bora, Guilherme. Por que, Corona? Ele quando acha graça, ninguém vê o olho dele não, né? Ele fica bem fechadinho o olho dele. Tua irmã também é desse jeito, né? Tem um olho bem fechadinho. Mas não tem ascendência asiática não, né? Tem não, né? Cearense danado. Tu é cearense? Olha, mas... Valeu, Guilherme. Colocaram aí, gente, transar é imprescindível? Transar é imprescindível. Acompanha comigo. Imprescindível. Tá certo o acento. Cara, fazer isso aqui é uma noia demais, bicho. É uma maravilha fazer essas frases aqui, porque ela é um pouquinho mais complicada. Você consegue perceber? Eu vou grifar o verbo aqui, perguntar a vocês. O que é imprescindível, gente? Transar. Isso é o sujeito simples do verbo ser, correto? Aqui é um verbo de ligação, beleza? Imprescindível é o quê? Predicativo do sujeito. Você está vendo um verbo tendo como sujeito um outro verbo. Você concorda comigo? Ó, transar é verbo. Um verbo, um sujeito sendo exercido por uma oração. Aí eu chamo isso aqui de oração subordinada substantiva. Subjetiva, gente, o nome subjetiva é o nome de sujeito. Pra tu ver, Vitor, oração subordinada substantiva subjetiva. Que nome grande dos infernos é esse? Pra tu ver, é só o nome que é grande, mas o conceito é bem fácil. O que é uma oração subordinada substantiva subjetiva? O que é? É quando eu tenho um sujeito que é verbo, eu tenho que é sujeito. Aí você observa, esse verbo está numa forma nominal. Que forma nominal é essa?
Infinitivo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Aí eu pergunto, tu não disse que isso aqui é verbo? É. E quem é o sujeito? Quando eu tenho... Não, indeterminado. Quando eu tenho sujeitos de infinitivo, de verbos, eles são sujeitos... Oração... Não, sujeito indeterminado. Quando eu tenho um verbo infinitivo que é sujeito de outro, o sujeito dele é indeterminado. É tanto que eu coloquei o tópico aí, ó. Infinitivo impessoal. Ele não tem sujeito. Gente, eu vi numa outra prova a frase assim, gente, ó. Amar é viver. Tá aí? Não, viver continua bom, mas vamos lá. Amar é viver. 3 palavrinhas. Vocês conseguem fazer aqui a análise dessa frase? Todinho. Amar é viver. Olha o verbo aqui. Eu tenho amar e tenho viver. Eu tenho 3 verbos. Pergunto a vocês, o que é viver? Amar. Amar é um sujeito simples, compreende? É um sujeito simples executado por um verbo. Portanto, eu tenho também o quê? Oração, vai gente. Subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Quem é o sujeito do verbo amar? Sujeito indeterminado. O meu é um verbo de ligação, ele está conjugado, não está reduzido. Amar é o que, gente? Viver. Isso aqui é um predicativo do sujeito, que também está sob forma de quê? De verbo. Portanto, vamos lá. Oração, subordinada, substantiva. Aqui não é um predicativo? Predicativa. Reduzida de quê? De infinitivo. E quem é o sujeito desse verbo? Indeterminado.